Olá pessoal, hoje nós vamos falar dentro do conteúdo de contabilidade pecuária utilizando aí o método do valor justo. Então inicialmente uma definição básica, né? O que é pecuária? Pecuária é a arte de criar gado. Mais especificamente, dentro da área de pecuária, nós vamos ter a pecuária de corte, que é aquela que você cria animais com o objetivo de produção de carne para o consumo, e também a pecuária leiteira, que é aquela destinada à produção de leite e derivados. No nosso caso aqui desse exemplo, nós vamos falar principalmente sobre a pecuária de corte, já que o Brasil é tão forte nessa atividade, né, um produto importantíssimo para a nossa atividade comercial, tanto interna como também de exportação. Bom, dentro da pecuária de corte, nós vamos separar a nossa atividade contábil em três fases. A fase chamada de cria, recria e a engorda. O que são essas três fases? Basicamente, a cria é quando o bezerro nasce até o momento dele do desmame. Isso varia ali entre 8 meses, né, 10 meses até um ano. E a recria é o produtor que pega esse bezerro adquirido do produtor que faz a cria e cuida dele por mais um período, por exemplo, mais um ano até a venda do novilho magro para engorda. E o engorda é o último estágio, quando você parte do novilho magro que veio da recria e faz a engorda dele até o momento de vender para o abate. Então aqui nós temos três fases, a cria, recria e engorda. Para ficar mais fácil, nós vamos padronizar com um ano cada uma. Então o primeiro ano é a cria, o segundo ano a recria e o terceiro ano a engorda, para ficar mais fácil no nosso fluxo contábil. E essa atividade, o produtor rural ele tanto pode fazer só a cria, só a recria e só a engorda, pode fazer dois dessas atividades, por exemplo, faz cria e faz recria, ou então faz recria e faz engorda, ou pode fazer até as três etapas, ou seja, desde o nascimento do bezerro até a engorda lá do novilho gordo e depois posterior venda ao abate. Então nós vamos trabalhar nos nossos exercícios com os três períodos, como se o produtor fizesse os três. Assim, caso você tiver que fazer um só deles, fica mais fácil. Bom, para falar de contabilidade de ativos biológicos e principalmente aí da pecuária, nós vamos ter que usar alguns termos. E eu vou usar aqui dois que o CPC destaca, que são os maduros e os imaturos. O que é um ativo biológico maduro? No caso da pecuária, são aqueles animais, aqueles novilhos que já atingiram o peso e já estão prontos para ser vendidos para o abate. Já os ativos biológicos chamados imaturos são aqueles que ainda não atingiram o peso ideal, ou seja, eles ainda estão em processo de produção. Seria como se você pensasse numa indústria, o novilho maduro seria aí o produto acabado, aquele que já está pronto, e o imaturo aquele que ainda está em elaboração. Dentro do plano de contas, nós vamos usar então essa separação para separar o que são os animais que ainda estão em produção daqueles animais que já estão prontos para serem comercializados. Então, essas divisões aqui entre maturos e imaturos, principalmente vai nos ajudar a entender qual a ideia de fluxo de caixa, ou seja, quando que esse recurso, esse ativo biológico, ele pode gerar um caixa para a empresa. Essas contas, elas também podem ser divididas em machos e fêmeas, se a propriedade assim preferir. Muitas vezes ela quer no final do período pegar uma parte das novilhas, ao invés de ser vendidas, ser incorporadas ao rebanho de matrizes, também pode acontecer. E também vai ser separado em custo e valor justo, para a gente separar o que eu gastei com custo e o que é a variação do valor justo daquele rebanho específico. Bom, lá no não circulante, nós também vamos ter a separação maduros e imaturos, mas aqui vão ser para a matriz e o touro. O que é a matriz e o touro? O touro é o reprodutor, né? E a matriz, como a gente sempre brinca, é um nome educado para a vaca, né? Então, a matriz e o touro, eles vão ter uma vida útil, depende da raça do animal, então vamos supor que dure em torno de 8 a 10 anos, e eles, durante esse período, eles vão gerar esses rebanhos de bezerros e novilhos que vão estar lá no ativo circulante. Então, no ativo circulante ficam o touro e a matriz, que são os reprodutores, e no ativo circulante os estoques de bezerros e novilhos que serão comercializados. Bom, qual é a grande sacada hoje do CPC 29 em termos de contabilização de pecuária? O CPC 29 ele é bem claro. Ele fala que o ativo biológico deve ser registrado pelo valor justo. Ponto. Acabou.
Ele fala aqui o seguinte: todo ativo biológico vai ser registrado pelo valor justo. O que é o valor justo? Como a gente já conhece da teoria, é aquele valor, normalmente um valor de mercado, um valor que você conseguiria comercializar o seu produto sem nenhum tipo de pressão. Dentro da atividade pecuária, fazer o rebanho a valor justo é relativamente fácil. Por quê? Porque normalmente você tem o preço da arroba do boi, do novilho magro e assim por diante, em mercados locais. Então isso até que é fácil. Mas em alguns outros tipos de produção pecuária, produção de animais, nem sempre você vai ter um preço de cotação de mercado. Aí, nesses casos, o CPC admite você utilizar o método de custo. Qual que é a diferença dos dois? No método de custo é o método tradicional, ou seja, o seu estoque fica mensurado somente pelo custo de produção ou criação. E você só vai ter receita, ou vai ter resultado, ou vai ter lucro só quando você vender o animal. Não tem lucro durante o crescimento do animal. Já no método do valor justo, que é o que o CPC obriga para a atividade pecuária, ele vai falar o seguinte: olha, o seu estoque ele vai ficar mensurado pelo valor justo, ou seja, por quanto ele vale naquele momento, já deduzido aí as despesas estimadas para venda. E todo período você vai reconhecer a variação do valor justo, ou seja, se o seu animal valorizar, você vai reconhecer um ganho na DRE. Se ele desvalorizar, você reconhece uma perda. Nesse breve resumo que nós passamos aqui, o objetivo era mais passar uma parte conceitual da atividade pecuária. No próximo vídeo agora, nós vamos falar sobre um exemplo de contabilização dentro desse modelo do valor justo aplicado à atividade pecuária, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.